Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre Oracle. Antes de a gente começar, o nosso ritual padrão. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, me ajuda a fortalecer esse conteúdo. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês aí, como eu sempre falo, é muito importante para fazer esse conteúdo chegar aí o máximo de pessoas possíveis, beleza? Então a gente vai estar falando sobre Oracle, pessoal, e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí num formatinho diferente. Vou estar dando dicas para vocês, um plano de manutenção para quem atua dentro de um banco de dados Oracle. Então vou estar abordando para vocês aí alguns aspectos que você deve manter aí no seu dia a dia como DBA, tá? Vou estar falando muitas coisas, dando muitas dicas sobre esses aspectos e também mostrando algumas coisas que vocês têm que ficar de olho no banco, tá? Para que você possa manter ali um mínimo operacional possível, tá bom? Não é só instalar o SGBD, criar o banco de dados e esquecer o banco. Você tem que estar de olho em algumas coisas. É desses aspectos que eu vou estar dando essas dicas para vocês, tá bom? Então, fica de olho aí, que vão ser uma série de alguns vídeos que eu vou estar falando desse plano de manutenção, tá? Abordando esses aspectos, para vocês ficarem sabendo aí o que vocês têm que ficar de olho dentro do banco de dados Oracle, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos então aqui para mais um vídeo sobre essa dinâmica que eu estou passando para vocês de alguns vídeos, né? Sobre o plano de manutenção, tá? O Oracle Database, né? O nome do vídeo, plano de manutenção, armazenamento. E hoje o aspecto que a gente vai estar abordando é Table Space, tá, pessoal? E especificamente, né, sobre a utilização dessas Table Space e de seus data files, tá? Então, mais um aspecto aí para ficar de olho na questão do plano de manutenção e ficar de olho também na utilização das Table Spaces, tá bom? E eu vou estar falando para vocês um pouquinho disso, né? E por que você tem que ficar de olho, né? Nesse plano de manutenção, dando essas dicas e mostrando para vocês aí algumas coisas, ou por que você tem que ficar de olho, né? Nessa manutenção dessas Table Spaces, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, novamente, aqui uma definição, né, do que é todo esse contexto aí, desse arcabouço, desse plano de manutenção, tá? Eu estou trazendo algumas coisas aqui para vocês. O plano de manutenção, atividades proativas frequentes que fazem com que o banco de dados opere em condições mínimas sem sofrer qualquer tipo de parada, tá? Então, é tudo aquilo que você faz proativamente para manter o seu banco operacional, tá? Como eu já falei em outros vídeos, não é só você criar o banco de dados, entregar lá para a aplicação e tá tudo certo, vida que segue para sempre, né? Não, tem algumas manutenções que você precisa fazer ali de maneira recorrente, tá bom? E aí dentro desse aspecto, a gente fazendo drill down, né, a gente está falando do armazenamento, né, é o componente da arquitetura do servidor, onde está localizada a parte física do banco de dados. Tá? O armazenamento pode ser vários tipos, disco, HD, SSD, storage, NFS, etc. Tá? Então, existem vários tipos de armazenamento, mas basicamente o que eu quero dizer aqui é que é a parte do servidor, o componente do servidor que vai de fato armazenar a parte física do banco. Tá? E aí aqui eu estou abordando apenas o tipo do disco, tá? Não vou estar falando de ASM ou de outros tipos que podem ser ali, estruturas lógicas. Vou estar falando especificamente de disco, tá bom? Então, mas o importante aqui é vocês entenderem que esse é o componente da arquitetura, né? Do servidor que está lá onde vão estar os arquivos físicos do banco, tá? E, dito isso, o disco é o local onde ficam localizadas as várias partes físicas do banco de dados, tais como data files, redo, control file e outros arquivos também como traces e logs. Esse é um dos aspectos que são cruciais no plano de manutenção. Problemas que envolvem o armazenamento relacionados ao banco de dados podem causar parada no banco de dados. Tá, pessoal? Então, essa manutenção, né, eu falei de manutenção de outros aspectos do disco aí em outros vídeos, e aqui a gente vai estar falando de Table Space, mas percebam, é onde ele está, aonde está do banco de dados os data files, reduz e control files. Table Spaces está relacionado especificamente a data file, tá, pessoal? E os data files é onde de fato fisicamente ficam armazenados os dados, tá? Logo, se faltar espaço no disco, vai faltar espaço no data file e o seu banco não vai conseguir mais inserir dados. E o que vai acontecer? Ou, dependendo da Table Space, o seu banco vai parar, ou a aplicação não vai conseguir mais manipular os dados, não vai conseguir mais inserir dados. Tá?
Então, você manter o espaço em disco ok e adequado é um plano de manutenção, uma rotina muito importante para evitar parada. Beleza? E como nesse vídeo a gente vai estar falando de TableSpace, eu coloquei aqui duas definições bem sucintas sobre TableSpace e DataFile, tá? Que estão intimamente relacionados. Uma TableSpace pode ter vários datafiles, tá, pessoal? E uma datafile relacionada a uma TableSpace. Vamos entender, ó. TableSpace, estrutura lógica que representa os datafiles dentro do banco de dados, tá? A TableSpace é apenas um metadado lá no banco, que vai estar representando para o banco de dados os datafiles que existem, tá? E é isso também que permite o banco de dados, o Oracle ser multiplataforma, tá? Isso aqui é inerente à arquitetura, ao sistema operacional que você está manipulando, ou seja, o sistema operacional ao qual o SGBD foi instalado, tá? Porque antigamente você tinha ali um vínculo entre a arquitetura do sistema operacional com o banco de dados. Logo, aquele banco de dados só poderia ser instalado em um sistema operacional específico. Com a TableSpace, não, isso ficou transparente, tá? E, consequentemente, permite com que você instale o Oracle no Windows, no Linux, Solaris e Unix e outros sistemas operacionais, tá? Então, a TableSpace é essa representação lógica. A gente costuma brincar que a TableSpace não existe, é coisa da sua cabeça. Não é só porque ela é uma representação lógica mesmo. O que tem, de fato, fisicamente, são os datafiles, tá? Que sempre vão estar associados a uma TableSpace. E aí o datafile, pessoal, é de fato a parte física onde estão armazenados os dados. E aí o datafile vai estar lá no disco, ocupando espaço em disco. Tá? É ele que vai ocupar o espaço em disco, né? E é nele também que você diz ali também o tamanho do seu banco de dados. Tá? Então, um pouquinho, né, dessas definições aqui para vocês entenderem, né, a dinâmica dessa sequência de plano de execução do armazenamento da TableSpace que eu vou estar falando para vocês nesse vídeo. Beleza? Bom, e para fazer algumas demonstrações, eu vou estar aqui mostrando para vocês o ambiente, tá? Eu estou aqui conectado na minha máquina virtual, uma máquina que eu preparei aqui para essa sequência, tá? E aqui eu estou com duas conexões SSH via MOBA, tá? Só para mostrar para vocês, ficar mais fácil, Ctrl+C, Ctrl+V. Essa máquina eu tenho um SGBD 19 instalado, especificamente 1920, tá? E eu tenho um banco de dados nela, que é um CDB 19C, e aqui os PDBs que eu tenho. Tá? Então, SO aqui é o Oracle Linux, o SGBD 19C, tá? Eu estou aqui em um ambiente que é multi-tenant, pessoal, mas isso que eu vou estar falando para vocês se aplica a ambientes CDB e não CDB, tá bom? Também se aplica a ambientes que são cluster ou não, tá? E se aplica em versões ali 10 e superior, tá bom? Então, só para vocês entenderem o contexto, dar mais contexto aqui desse ambiente. Então, vamos lá, de fato, para a nossa manutenção, né? Entender esse plano de manutenção aplicado à TableSpace, tá, pessoal? Bom, eu vou estar fazendo algumas... esses scripts vão estar disponíveis para vocês, tá, pessoal? No link na descrição do vídeo, tá? Vai estar disponível para vocês acompanharem também e ver. Eu vou estar mostrando aqui basicamente para vocês, pessoal, como é que a gente vê a utilização das TableSpace e dos datafiles e como é que a gente aumenta o espaço desses caras e como é que é o impacto disso no disco, que aí é o que vai de fato impactar no armazenamento, tá bom? Então eu vou estar basicamente mostrando isso, tá? E aí, como eu estou em um ambiente multi-tenant, pessoal, tudo que eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo dentro de algum PDB, eu vou estar usando o PDB 02, tá? Ah, Felipe, se o meu ambiente não for o PDB, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Bom, você vai fazer como se você estivesse dentro da instância aqui do CDB normal. Tá? Você vai dar o SQL para os bases CDB, não vai ter PDB, você vai estar dentro da sua instância, vai estar fazendo o que eu vou estar fazendo aqui dentro, sem problema nenhum. Tá? E se for multi-tenant, você vai ter que entrar em algum dos PDBs para poder fazer isso, pessoal. Por quê? Porque você nunca vai criar os dados da sua aplicação no CDB, tá? Sempre em um PDB que você vai criar aí para a aplicação. Eu tenho dois aqui, eu vou estar usando o 02, tá? Alter session set container igual a pdb02. Beleza? Só para você mostrar para vocês. Então, primeira coisa, pessoal, a gente vai listar as TableSpaces e a utilização delas, tá? Quais TableSpaces eu tenho aqui, ó? Vamos ver, eu coloquei aqui essa consulta na view, ó, DBA TableSpace, tá? Buscando ali o nome delas, ó, TableSpace name. Então, quando eu faço isso, ele lista para mim quais TableSpaces existem dentro desse PDB. Aí eu tenho aqui, ó, Sysalk, System, TBS Data, Temp e Undo, tá? Ó,
Ó, sysalx e system, pessoal, são namespaces de sistema. E temp e undo também, tá? Pode ser que você tenha que fazer alguma manutenção nessas duas aqui, ó. System e sysalx. Nas outras também, tá? Mas geralmente system e sysalx. Mas eu vou estar mostrando para vocês essa manutenção nessa aqui, ó, tbs data, que é a única que não é aqui nativa, tá? Quando você cria o banco. É provavelmente uma namespace, eu criei ela aqui para mostrar, né, para vocês uma namespace nova, né, de uma namespace como se fosse uma namespace da aplicação. Então eu vou estar usando este cara aqui como exemplo, tá, das manutenções que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é só para a gente ver as namespaces que existem e eu falar para vocês quais são do sistema e quais não são, tá? Quando eu falo do sistema é que é do próprio Oracle, tá? Que é nativo ali quando você cria. E a primeira coisa que a gente vai estar vendo aqui, pessoal, é a utilização, tá? Utilização dessas namespaces, tá? Utilização, e aí eu vou estar trazendo aqui essa utilização de algumas formas, tá? Ó, eu vou até aumentar aqui minha conexão para ficar melhor a visualização. E aí, pessoal, vou estar deixando para vocês esse select aqui, ó, tá? Eu estou fazendo várias consultas nela, em várias views, ó. Estou vendo DBA Data Files, estou vendo DBA Free Space e aí estou fazendo uma configuração nela aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes do exatamente o que essa consulta faz, né? De como ela foi construída, na verdade, vocês vão ver que tem muita coisa aqui, né? Mas eu acho que eu vou mostrar para vocês o resultado que ela traz, tá? Eu acho que vai ser mais produtivo. Vai estar disponível, vocês podem usar aí, tá? Ó, vou fazer essa consulta. E aí ele vai trazer para mim algumas informações, tá? Da utilização da namespace, tá, pessoal? A gente não está falando do data file ainda, a gente está falando da namespace. E aí ele traz para mim, ó, as namespaces, tá? Perceba que eu estou excluindo aqui a temp, tá? Porque a temp não é importante para essa utilização, porque a temp ela cresce e diminui conforme a utilização. Mas algumas informações relevantes aqui, ó. O nome, né, das namespaces, tá? Eu vou olhar, pessoal, aqui para a TBS Data, mas tudo que eu estou falando para a TBS Data se aplica às outras duas também, tá bom? Então aqui eu tenho o nome, o total do tamanho desta namespace, tá? Tenho aqui 100 MB. E aí o total, pessoal, é somando todos os data files que ela possui, tá? Como eu falei, uma namespace pode ter vários. Então essa somatória é a somatória de todos os data files que ele tem, tá? A somatória de todos com os tamanhos dos data files. Eu já vou entrar no detalhe aqui do tamanho de data file e utilização de data file. E aqui o tanto que ele tem livre, tá? Aqui neste momento, então, o TBS Data ele tem 100 MB e ele tem 43 MB livre, tá? Ou seja, pessoal, isso aqui eu já sei, tá? Essa namespace ele tem só um data file e esse data file atualmente tem 100 MB. Só que perceba, utilizado mesmo ele tem só 43 megas, tá? Ou seja, ele tem ali em torno de 57 megas livre, tá? Então, conforme os dados forem sendo manipulados, ele vai ocupar esses 57 mega livre, tá? E só quando ele chegar nesses 100 que esse data file possui atualmente é que ele vai estender, ou seja, o data file vai crescer, tá? E aí, atualmente o data file ele ocupa 100 megas do disco mesmo, tá? E aí, quando ele crescer, ele vai aumentar a ocupação disso também. Imagina que ele vai crescer de 100 em 100 aqui. Quando ele for crescer, vai crescer para 200 MB. Ou seja, vai aumentar 200 MB de utilização no disco. E aí eu vou estar dando mais detalhes quando eu estiver falando da relação entre data file e armazenamento, tá? E aqui, o percentual free, ele dá um percentual free dele atualmente, tá? O máximo que ele pode chegar, e isso aqui um dado importante, tá, pessoal? Porque perceba que ele dá aqui, ó. Qual o máximo que ele pode chegar? 32 mil megas, ou seja, 32 gigas, tá? Isso aqui, pessoal, é o tanto que o data file pode crescer, tá? Quando a namespace ele é small, por data file o data file vai ter no máximo 32 gigas, tá? E se chegar nesse limite, o que você tem que fazer? Adicionar mais um data file. Eu vou estar mostrando para vocês ali como é que a gente faz os resizes, tá? E uma informação importante também é esse max free, pessoal. Perceba que ele tem 99% de max free, tá? Por quê? Baseado no tamanho que ele pode chegar,
que tanto ainda ele pode crescer. Então ele pode crescer ele cerca de quase 100%, porque o datafile só tem um tamanho de 100 MB, tá? Sendo que ele pode chegar a 32. Essa conta aqui é baseada nisso. O tamanho que ele tem atual, com o tanto que ele pode chegar. Quanto que ele está de livre? 99%. Tá? Isso não é livre dentro do datafile, tá, pessoal? É livre do tamanho que ele pode chegar, ou seja, em cima de 32 GB. Tá? Se a gente fizer a continha de quanto que representa 100 MB de 32 GB, não vai dar nem 1%, né? Porque ó, vai dar quase, sei lá, não dá nem 0,020%, né? Por quê? Porque ele pode ainda crescer quase 100% porque ele está muito longe de chegar em 32 GB. Tá? Então, quando você olha a utilização, o mais importante é esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui não pode estar próximo de 10%. Tá? Quanto mais próximo de 10%, quer dizer que mais próximo do limite do datafile, do tamanho do datafile, ele está chegando. Ou dos datafiles. Tá? Essa conta aqui também é feita baseada em cima de todos os datafiles que existem na TBS Data. Tá? E o percent free aqui, pessoal, é em cima da utilização do cara aqui, ó, do que tem aqui em cima, do que tem utilizado, na verdade, o percent em cima do que tem, do que tá livre, né? Do de mega livre. Tá? Então, tem 40% de livre e tem 57% utilizado. Tá? Então, essa é a observação que você tem que ter quando você estiver olhando para a utilização das table spaces, tá, pessoal? O que eu costumo observar, tá, pessoal? O percent free tem que não pode chegar a 10%, tá? E esse cara aqui, quando ele começa a chegar em 50%, eu já começo a ficar de olho em adicionar mais arquivos, tá? Ou fazer resize. Beleza? Então, pessoal, é nisso que você tem que ficar de olho, na utilização das table spaces. Essa query vai estar disponível para vocês, tá? E dos datafiles? Datafiles você pode olhar também, tá? Eu coloquei aqui também a utilização por datafile, tá? E aí, quais são os datafiles que existem no meu banco de dados? Eu vou coloquei essa query, from DBA datafiles. Neste PDB, tá, pessoal? Como eu estou na arquitetura multitenant, isso aqui é por PDB. Se você não tivesse, ele ia mostrar de todos. É como se eu estivesse dentro do PDB também, de todo mundo, tá? Então, eu estou fazendo aqui um unselect na DBA datafiles, pegando o nome da table space e o file name, ou seja, o nome da table space e os datafiles que ela possui. Tá? Se tivesse mais de um datafile, estaria listando todos aqui. Então, o sysalx tem um, system tem um, essa TBS data que eu acabei de falar tem um e a undo tem um. Tá? Só estou listando os datafiles que existem nessas table spaces aqui. Tá? E aí, se eu for lá fisicamente, pessoal, eu vou ter que ver esse cara. Ó. Vou fazer aqui. Ó. Vou entrar nesta pasta aqui, na verdade. Ó, do PDB02. Tá? Aqui na outra conexão. CD. Esse cara está aqui. Então, se eu fizer um ls-tla para ver os tamanhos, ele está ali, os tamanhos deles. Ó. Olha, a TBS Data tem os 100 megas lá da table space, ó, que eu mostrei anteriormente, lembra? Então tem que ter aquele tamanho lá. Então eu estou aqui vendo o arquivo fisicamente no disco. Tá? E aqui eu tenho anteriormente um df-h que mostra o disco, ele está localizado no meu barra. Tá? O que é o barra 01? É o barra. Então o meu barra tem 70 GB, tem 51 GB usado, 15 livre, 77% de utilização. Tá? Algumas coisas que você tem que ficar de olho, tá? Em relação à utilização do disco. Então tá aqui os meus datafiles e eu posso ver a utilização por datafile. Eu coloquei a query aqui, ó, que eu uso para fazer isso, pessoal, tá? Para datafile, né, de table space permanente. E aí aqui no final você tem que colocar o nome da table space que você quer ver, tá? Porque nessa query aqui eu vejo por table space, tá? Novamente, pessoal, não vou entrar em detalhe em relação ao tanto de coisa que a query faz, ó, para vocês verem que tem um tanto de coisa aqui, tá? Eu vou focar aqui no resultado dela e explicar o resultado. Vou executar. Eu estou fazendo da TBS Data, tá? Ele vai pegar para mim a utilização de todos os datafiles da TBS Data. Se eu tivesse mais de um, ele mostraria de todos. Tá? Como eu tenho só um, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar só daquele um. Tá? Essa query ela pode ser rápida ou demoradinha, tá, pessoal? Vai depender ali da capacidade da máquina. Como é uma máquina virtual, a minha aqui é muito pequenininha, né? Então vai ser bem lenta mesmo.
E olha só, ele traz para mim, ó, algumas informações. O File ID, que é o ID da TabSpace, do arquivo, tá? Qual TabSpace ele pertence? TBS Data. O nome do data file, né? O nome e a localização dele. O tamanho que ele tem atualmente, 100 megas. Isso aqui tem que bater com essa informação aqui, ó. Tá, pessoal? Tá ali, né? Bate, né? Usado, 55 megas. Né? Essa conta do usado aqui é aquela conta da TabSpace, ó. Tem 43, né? Quase 47. Tem alguma coisa dos headers ali que ele não mostra. Então eu acertei na continha, né? Livre 43, que é o que está aqui, ó. Certo? Ali em mega, né? E percentual usado, aqui essa carry, eu formatei ela no jeito bacana, que ele mostra ali o x, essas x e esses traços, tá? O x quer dizer que é utilizado e o traço quer dizer que está livre, tá? Quanto mais x tiver, pessoal, mais próximo dos 32 GB ele vai chegar, que está aqui, ó, máximo 32 GB. Tá? Desculpa, não próximo do 32 GB, perdão, pessoal, mas mais próximo do tamanho que ele tem atual, o data file, 100 MB, tá? Quanto mais próximo, mais x tiver, mais próximo do tamanho atual que ele tem, não do tamanho máximo que ele possa chegar, perdão, tá? Falei errado aí. E aí eu mostro também se o AutoExtend está habilitado deste data file. Tá? O que você tem que observar aqui, pessoal? O tamanho, tá? Se ele está próximo ou não do máximo. Tá? Esse percente usado aqui com essa representação de x e traço, para ver se ele está chegando próximo do tamanho que ele tem, o data file tem na real atualmente. Tá? Se tiver muito próximo, ele vai auto-estender, né? Igual está aqui. Tem que olhar se está auto-extend também, pessoal. Sempre recomendo deixar auto-extend. E para ver se ele não está chegando próximo do tamanho que ele tem ali, do data file ele tem atualmente. Tá? Se estiver muito próximo, é um ponto de você fazer ali um resize. E se esse tamanho estiver muito próximo do tamanho máximo, pessoal, aí já é observar ali. Aí você tem que observar isso para todos os data files que existem aqui, tá, pessoal? Se tivesse mais de um, pode ser que esse cara aqui estivesse chegando próximo aos 32 GB, mas tivesse outro que não está. Tá? E aí ele ia refletir aqui, ó, nessa utilização aqui, ó, da TabSpace. Tá? Observar isso é importante para saber se você tem que fazer a manutenção ou não, aumentar ou não o data file, aumentar ou não a TabSpace. Tá? Então vocês têm que ficar de olho nessa parte aqui da utilização. Tá? Essa manutenção, pessoal, ela é uma manutenção manual. Tá? Você tem que fazer essa manutenção. Aí você ficar olhando se tem esses data files, você pode fazer isso manual, ou você pode utilizar algum recurso aí em tempo real para poder fazer essa utilização e tudo mais. Ou para poder fazer essa manutenção e tudo mais. Tá? Então a gente viu aí como que a gente visualiza, pessoal, as informações, né, da utilização tanto de TabSpace, tanto de data file. Vocês perceberam que tem uma correlação, né? Do que eu tenho que olhar para o data file, do que eu tenho que olhar para a TabSpace, da utilização da TabSpace, para saber se eu vou fazer a manutenção ou não. Beleza?